Olá, pessoal. Hoje nós iremos trabalhar aí o sistema musculoesquelético, tá? E como nós sempre fazemos, nós vamos ver uma pequena revisão, tá? Depois nós vamos ver as mudanças que ocorrem dentro do processo de envelhecimento e depois nós vamos ver algumas das patologias que mais acometem o idoso com relação ao sistema musculoesquelético. Então, com relação à revisão, nós vamos revisar aí a questão de 3 células que fazem parte, que ajudam no sistema, que ajudam e atrapalham, né, no sistema musculoesquelético, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela formação e pela reparação, reestruturação da célula óssea, do osso, tá? Então, no caso de uma fratura, são os osteoblastos, são as células osteoblastas que irão atuar para que esse osso ele se recupere mais rápido possível. Quando os ossos estão se formando e calcificando, são os osteoblastos que também irão fazer o seu papel, realizar a sua função, ok? Com relação aos osteoclastos, os osteoclastos, eles são responsáveis pela decomposição e reabsorção óssea, ou seja, eles irão deixar os ossos mais enfraquecidos, tá? Por quê? Porque eles vão reabsorver, né, o cálcio dos ossos. Isso aí é o que mais acomete o nosso idoso. E nós temos aí os osteócitos, tá? Que são consideradas células maduras, e é ela que regula a concentração de cálcio nos ossos. Então, vocês vejam aqui na gravura, né? Quando a gente falou em osteoblasto, tem uma setinha para os osteócitos. Então, como nós falamos, os osteoblastos, eles ajudam na formação e na recuperação óssea. Para que eles realizem a sua função de recuperar o osso, no caso de uma fratura, ou de formar um osso, tá? Eles vão precisar de cálcio. E quem vai produzir esse cálcio para que os osteoblastos exerçam as suas funções de formação e recuperação óssea são os osteócitos. Por isso que eles estão juntos, ok? Aí agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre a articulação sinovial. Essa articulação sinovial, ela são as nossas articulações, né, que produzem o movimento do nosso corpo. E entre as articulações, entre os ossos que compõem a articulação, nós temos o líquido sinovial, tá? Então, o líquido sinovial é essa parte aí roxa, ok? Vocês observem que ela está entre o osso, que compõe aí, entre os ossos, que compõem aí a articulação, e quando na diminuição desse líquido sinovial ou na ausência desse líquido sinovial, vai comprometer a mobilidade dessa articulação, ok? E isso nós vamos ver mais na frente aí, quando a gente adentrar nas mudanças relacionadas à idade e em algumas patologias. Aí, pessoal, nós vamos falar com relação às mudanças, né, que acometem o nosso idoso. Com relação ao sistema musculoesquelético, nós temos 3 grupos de alterações que ocorrem no nosso idoso, que são as alterações esqueléticas, as alterações articulares e as alterações musculares. Vamos iniciar aí pelas alterações esqueléticas. Então, nós observamos que dos 35 a 40 anos já começa a haver,
né, a apresentar uma alteração esquelética, tá? E aí vocês imaginam, se com 35 a 40 anos já começa a alteração, tá? Então, quando se chega a 60 anos, o sistema musculoesquelético ele já está bastante alterado, né? A gente já pode associar aí com relação às faixas etárias. Então, ó, dos 35 a 40 anos, mais ossos são produzidos do que destruídos, tá? Ainda está havendo uma produção, uma calcificação óssea nessa faixa etária. Porém, também é a partir dos 35 a 40 anos que a atividade dos osteoblastos ela diminui e dos osteoclastos ela aumenta, tá? Como nós vimos, os osteoblastos, eles ajudam na formação e na recuperação óssea, enquanto os osteoclastos, eles ajudam na reabsorção e deformação óssea, certo? Então, vocês podem achar, né, redundante aí. Que incoerência é essa, né? Se nessa faixa etária mais ossos são produzidos, se os osteoclastos estão diminuindo e os osteoclastos, se os osteoblastos estão diminuindo e os osteoclastos estão aumentando. Isso aí é no sentido de uma fratura, tá? Caso ocorra uma fratura nessa faixa etária ou a partir dessa faixa etária, a recuperação ela já é bem mais lenta do que seria antes dessa faixa etária, ok? Então, dos 35 a 40 anos ainda está havendo uma produção e uma calcificação óssea, porém, em caso de fraturas, será mais lento a recuperação porque nós temos um menor número de osteoblastos e um maior número de osteoclastos. Com relação às mulheres, né, nós mulheres sempre alvo de alguma coisa, né, nós temos aí a diminuição do estrogênio no período da menopausa. Então, as mulheres menopausadas, elas já, além de sofrerem, né, com essas mudanças relacionadas à idade, elas também irão sofrer com a diminuição do estrogênio. E o estrogênio, pessoal, ele ajuda nessa regulação do cálcio, tá? Então, mais um fator aí que está diminuindo a regulação do cálcio. Também com relação às alterações esqueléticas, nós temos a diminuição da altura e postura encurvada. Por que é que isso acontece? Na nossa coluna vertebral, nós temos os discos vertebrais. Entre os discos vertebrais, nós temos uma fibrocartilagem e essa fibrocartilagem, elas começam a perder água e vão ficando cada vez mais secas. Quando elas perdem água e ficam mais secas, elas se achatam, né? Se comprimem. Quando elas se comprimem, então aquele espaço que ficava entre as águas não existe mais, né? Que ficava a fibrocartilagem, que ficava a água, que agora não existe mais, não existe nem a água nem o espaço. Então, quando um disco adere ao outro, então ocorre uma diminuição da altura, tá? Então, a literatura ela fala que o idoso ele pode perder aí de 2,5 a 15 centímetros, tá? Outra coisa que acontece aí é a questão, devido a essa diminuição da altura, a postura ela fica um pouco encurvada. Por que ela fica um pouco encurvada? Porque os membros, tanto os superiores quanto os inferiores, mas principalmente os superiores, eles se mantêm do mesmo tamanho, tá? É por isso que até a gente nota às vezes uns braços mais alongados no idoso, mas é porque diminuiu a altura, mas os membros permaneceram do mesmo tamanho, tá? Então, devido aos membros superiores
permanecerem do mesmo tamanho, eles fazem uma pressão na coluna e ela tende, digamos assim, puxam a coluna, né? E elas tendem a fazer esse encurvamento, ok? Com relação à reabsorção óssea, que faz com que o osso perca, né, o cálcio, e além de perder o cálcio, ele não vai produzir, tá? Ele vai diminuir a capacidade desse osso produzir mais cálcio, né? Que é a matriz óssea aí, tá? E por último, com relação às alterações esqueléticas, nós temos aí algumas cartilagens crescem no processo de envelhecimento. Tá? Que cartilagens são essas? A cartilagem do nariz e da orelha, ok? Então é por isso que nos idosos nós observamos em alguns deles, né, que o nariz ele é bastante espesso, né, grande mesmo a cartilagem, e da orelha também, tá? É tanto que até eles brincam, né, que quanto maior a orelha, mais vida eles têm, certo? Mas isso faz parte do processo de envelhecimento dentro aí das alterações esqueléticas, tá? Esse aumento dessas duas cartilagens. Daí nós vamos para as alterações articulares, tá? As articulações sinoviais são afetadas com a idade, principalmente as articulações do joelho, quadris, pulsos e cotovelo, ok? Dentre essas 4 articulações que mais sofrem alterações articulares, nós consideramos que a do joelho e a dos quadris, tá? São as que sofrem mais, principalmente se esse idoso tiver sobrepeso, ok? Porque a carga, né, o peso do corpo vai vai sobrecarregar essas duas articulações, joelho e quadris. Daí, pessoal, como nós vimos, né, quando a gente viu a revisão lá dos líquidos, das articulações sinoviais, né, dos líquidos sinoviais, eu até falei para vocês a questão, né, mostrei para vocês que o líquido sinovial, ele se encontra, né, na junção da articulação entre os dois ossos aí. E nessa junção da articulação existe a cartilagem, tá? A cartilagem ela vai ajudar, né? Ela tem como função ajudar no movimento da articulação. Só que para facilitar a vida da cartilagem, né? Precisa-se ter o líquido sinovial. Quando esse líquido sinovial ele se apresenta diminuído, então a cartilagem ela começa, né, a cartilagem de um osso começa a friccionar-se com a cartilagem do outro osso e daí, como ele é um tecido, né, um tecido conjuntivo, a cartilagem, ela vai começar a se desgastar. Com a continuidade da diminuição desse líquido sinovial, né, se não houver nenhum tratamento, então ocorre a ausência desse líquido sinovial e a cartilagem ela fica totalmente destruída. O que vai acontecer, o que pode acontecer, tá? Uma imobilidade dessa articulação. Por isso que o idoso ele precisa, né, fazer o acompanhamento aí com relação à sua musculatura, né, a questão do cálcio, a questão óssea, para que também se trabalhe a questão do movimento dessas articulações. Devido, né, à diminuição desse líquido sinovial, os ligamentos eles podem ficar mais curtos e menos flexíveis. Isso mostra que a cartilagem ela já está ficando comprometida, ok? Com relação às bolsas sinoviais,
Nas articulações existem várias bolsas sinoviais, tá? Só que com o tempo, com a idade, essas bolsas elas podem apresentar inflamações. E a famosa bursite, né, ela é causada pela inflamação dessas bolsas sinoviais. E daí nós vamos para as alterações musculares. Aí nós temos, né, a diminuição das fibras musculares, principalmente dos braços e das pernas, tá? Essa diminuição das fibras musculares, ela vai apresentar no idoso a fraqueza, tá? Então, por isso que nós temos muitos relatos, né, dos idosos com relação a sentir-se fraco, com relação à diminuição dessas fibras musculares, tá? Que elas são ocasionadas pela perda da massa corporal, pela diminuição da massa corporal, tá? Também como alteração muscular, nós temos o aumento da rigidez muscular, que ela vai acometer mais o pescoço, quadril e joelhos, tá? E como consequência... Eita, o barulho aqui, pessoal. O carro passando aqui, desculpem. E como consequência desse aumento da rigidez muscular, pode vir a ocorrer uma limitação no movimento dessas articulações, tá? E, como nós temos aí no quadrinho, que a atividade física regular pode ajudar a combater o desgaste muscular. Então, o idoso ele já vai sofrer alterações musculares, né? Que vai causar fraqueza devido à diminuição das fibras musculares e pode haver também uma limitação dos movimentos, tá? Do pescoço, quadris e joelhos devido ao aumento da rigidez muscular. A atividade física, ela vai prevenir, tá, que essas alterações musculares se tornem significativas para esse idoso. Veja, ela vai acontecer, ok? Que faz parte do processo de envelhecimento. Só que no idoso que pratica atividade física, né, o idoso que não é sedentário, o idoso saudável, essas alterações não vão causar tantas complicações na musculatura. Agora, nós vamos entrar em algumas patologias. A primeira patologia que nós vamos ver é a osteoporose. A osteoporose é uma perda progressiva da massa óssea e uma deterioração do tecido esquelético, fazendo os ossos ficarem porosos, quebradiços e frágeis, tá? Então, a osteoporose, né, essa deterioração do tecido esquelético, ela pode atingir vários ossos, tá? Com relação à produção dos osteoclastos, tá? Que vai causar reabsorção óssea, certo? Para quem apresenta osteoporose, né, essa questão da perda óssea, ela vai ficar muito mais intensa, ok? E daí, também nós temos, quando a osteoporose atinge a coluna, nós temos o que a gente chama de corcunda de Dövager, que é uma cifose da coluna torácica causada por colapso das vértebras. Essa corcunda de Dövager, ela é causada quando nós observamos, né, a diminuição da coluna vertebral. Lembram que nas alterações esqueléticas nós vimos que o idoso ele tende a diminuir a altura, tá? E a sua coluna ela tende a ficar encurvada. Essa coluna encurvada é o que a gente chama de corcunda de Dövager, que é visto quando esse idoso ele apresenta osteoporose na coluna,
ok? Esse colapso das vértebras, eles são causados pela diminuição da altura, tá? Que nós vimos que é causado quando um disco vertebral ele se comprime com outro disco vertebral devido à perda aí de água que tem entre elas. A fisiologia da osteoporose, ela fala que todos nós, né, já temos uma perda óssea após os 35 anos. É por isso que alguns ortopedistas, né, eles recomendam o uso de cálcio a partir dos 30 anos, para já haver uma prevenção com relação a essa perda óssea. E essa perda óssea após os 35 anos, né, que nós vimos que é uma perda dos 35 a 40 anos que pode acontecer, né, é devido ao aumento dos osteoclastos, tá? Que é isso que fala aí, alguns cientistas afirmam que a osteoporose ocorre em consequência da diminuição da atividade dos osteoblastos e dos osteoclastos, ok? Então, nós já vimos que os osteoblastos, eles vão diminuir a partir dos 35 anos, ok? Além disso, né, a osteoporose ela também pode ser causada pela diminuição da calcitonina. A calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide. Essa calcitonina, pessoal, a função dela é diminuir a reabsorção óssea, tá? Então, a calcitonina vai ajudar a combater essa reabsorção óssea. Só que na pessoa que apresenta osteoporose, essa calcitonina ela está diminuída, ou seja, a função, né, de trabalhar para que não ocorra a reabsorção óssea vai estar diminuída. E infelizmente ocorre, né, também na osteoporose o aumento do hormônio da paratireoide. O hormônio paratireoide, ele faz com que haja um aumento da reabsorção óssea, tá? E nas pessoas com osteoporose, esse hormônio ele está aumentado, ok? Então vejam aí a diferença. A calcitonina, ela vai trabalhar na diminuição da reabsorção óssea, ou seja, ela vai ajudar, né, nas alterações esqueléticas, ela vai ajudar, porque ela vai trabalhar na diminuição da reabsorção óssea. E o hormônio da paratireoide, ele vai fazer com que aumente essa reabsorção óssea. E nós sabemos que a reabsorção óssea, ela é muito ruim, né, para os nossos idosos, ok? Para a própria estrutura óssea, né? Não é nem só para os idosos, mas para a própria estrutura óssea. Só que no idoso que apresenta osteoporose, essa calcitonina, ela está diminuída e o hormônio da paratireoide está aumentado, ok? Aí nós temos, né, a questão do estrogênio nas mulheres no período da menopausa, que esse estrogênio aí, ele está diminuído, tá? E o estrogênio, ele atua, né, na diminuição da reabsorção óssea e nas mulheres menopausadas ele está diminuído. E os idosos absorvem menos cálcio do que os jovens, resultando na necessidade de cálcio alimentar, tá? Vendo isso, a gente entende por que muitos médicos, muitos ortopedistas, eles já passam, né, o uso de cálcio a partir dos 30 anos, para uma prevenção, ok? E daí nós temos o diagnóstico, tá, pessoal? O diagnóstico da osteoporose, ele é feito pela densitometria óssea, tá? Essa densitometria óssea, ela vai detectar a massa óssea baixa
Lembrando que essa massa óssea baixa, ela é causada pela questão da reabsorção óssea, que está aumentada, né? Está aumentada devido à diminuição da calcitonina, devido à diminuição do estrogênio, e ela está também devido ao aumento do hormônio paratireoide, ok? Além de detectar a massa óssea, a densitometria ela confirma o diagnóstico da osteoporose e monitora o tratamento dessa osteoporose. Os sintomas aí, tá? Vários graus de dor, certo? Isso vai depender também de que osso a osteoporose está atingindo, tá? Dor e desconforto na parte inferior das costas, principalmente nos idosos que apresentam osteoporose na coluna devido à corcunda, tá? De Dövager. Pode ser assintomático e a pessoa só descobrir quando a fratura ocorre, e a corcunda de Dövager pode estar presente se a doença tiver afetado a coluna. Com relação ao tratamento, a osteoporose não é curável, mas é controlável, tá? Precisa-se o idoso fazer o tratamento, aderir ao tratamento, ok? Idosos muito com sobrepeso, eles têm que receber a orientação com relação à diminuição desse peso. O tratamento visa retardar o ritmo de reabsorção óssea, por isso o controle aí do tratamento é feito com a densitometria óssea, porque ele vai ver a questão, né, da massa óssea. Analgésicos aliviam a dor, suplementos de cálcio e reposição de estrogênio. E daí nós temos alguns cuidados de enfermagem, né, nutrição adequada, fazer exercícios físicos 2 ou 3 vezes na semana, né? Esses dois aí entram na questão de evitar o sedentarismo, né, de cuidar da alimentação. Então, devemos orientar os nossos idosos à prática de exercícios físicos e alimentação saudável, regular e saudável. Temos que trabalhar o controle da ansiedade, tá? Essa ansiedade vem muitas vezes ocasionada pelo risco de lesão, tá? Principalmente se esse idoso ele já tiver passado por algumas fraturas, tá? E tomar os medicamentos conforme a prescrição médica.